vocês estarem presentes, né, se colocando à disposição para assistir essa aula. E hoje nós estaremos começando, né, um novo conteúdo, a área de termodinâmica. E esse conteúdo ficou sob responsabilidade de mim, professor Felipe, já irei me apresentar, e da professora Sara, tá bem? Então nós teremos entre 4 a 5 aulas, tá bem? E nós iremos dividir as aulas, possivelmente essa aula e a próxima serei eu dando, e as próximas 2 aulas será a professora Sara, tá bem? Bom, meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou acadêmico da Física, estou rumando, né, ao último ano do curso de graduação, próximo da formatura. Sou professor do Desafio há 2 anos, ingressei no ano de 2018, e, além disso, né, já tenho contato, né, com a educação popular e até mesmo a docência, desde que eu ingressei no curso de Física em 2016, através do PIBID, não sei se vocês conhecem, tá? Então é um prazer imenso estar aqui dando essa singela aula para vocês. Essa aula tem um caráter introdutório, tá? Então aqui nós vamos tratar de alguns assuntos mais próximos do senso comum, da concepção cotidiana de vocês, para que, através disso, né, a gente consiga criar, né, uma base bem sólida de conhecimento a respeito dessa área, e nós tenhamos, né, o ferramental necessário para fazer os exercícios, né, com uma interpretação realmente mais rigorosa, para que a gente consiga refletir também sobre muitas coisas que acontecem no nosso cotidiano e que naturalmente estão vinculadas, né, não só ao conteúdo de termodinâmica, mas também em todas as áreas da física. Tá bem? Então, novamente, eu agradeço a todos vocês e acho que a gente já pode começar, então, introduzindo a disciplina e falando dos assuntos, tá? Uma outra coisa que eu falo para vocês. Nós teremos 2 aulas, tá? As próximas 2 aulas serão comigo. E, pelo menos da minha parte, eu digo a vocês que vocês são bem-vindos a todos os questionamentos que vocês tenham. Podem interromper a aula, nós vamos abrir um espaço para refletir a respeito dos questionamentos de vocês. É muito importante, porque a construção do conhecimento se dá dessa forma, e não só o conhecimento de vocês, mas o meu conhecimento também. Então, isso é muito legal. Espero que vocês venham com perguntas, que a gente discuta algumas coisas, e aí, depois que a gente responder, a gente retorna aos tópicos da aula, desenvolvendo, né, o que foi proposto para esse momento, tá bem? Então, uma boa noite, novamente, e vamos começar. Então, a termodinâmica é um ramo da física que estuda os efeitos da mudança de temperatura, volume e pressão, empregados em sistemas físicos em uma escala macroscópica. De uma forma mais simples, a termodinâmica procura explicar os mecanismos de transferência de energia térmica a fim de que estes se realizem algum trabalho, tá? Então, nós vamos ver e vamos estudar inicialmente a energia, não unicamente sozinha, digamos assim, mas vamos estudar a energia no ponto de vista de transferência, tá? Quais agentes ou quais situações, fenômenos provocam essa transferência de energia? E existem muitas coisas do nosso cotidiano que podem, né, serem utilizadas como um mecanismo até de compreensão desses fenômenos de transferência de energia, tá? Então, a termodinâmica se ocupa a estudar justamente os efeitos de mudança de temperatura, calor e demais assuntos que estão vinculados e decorrem, na verdade, dessas grandezas principais, desses fenômenos que nós vamos estudar, principalmente nessa aula. Por isso que essa aula, embora seja introdutória, ela é uma aula muito importante para que se tenha uma base sólida, novamente, para as próximas aulas que nós vamos ver, tá bem? E, não obstante, esse conteúdo é muito importante, não só, essa aula, melhor dizendo, ela é importante não só para esses conceitos que nós vamos empregar na área de termodinâmica, mas também nas outras áreas. Assim como as outras áreas que vocês já viram vão corroborar e vão acrescentar com a compreensão vista aqui. Porque dentro da física, né, tudo está interligado, isso é muito importante, tá bem? Então, tudo que vocês já viram em mecânica, ondas e as demais conteúdos que vocês já viram vão ser muito importantes também para que a gente entenda a termodinâmica de uma maneira mais tranquila, mais suave e realmente consiga refletir a respeito de uma maneira correta, tá? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à aula. Então, termodinâmica é essa área de estudo a respeito da temperatura,
pressão, volume e a correlação entre essas três grandezas. Bom, então, toda a matéria ela é composta de átomos e moléculas que estão em constante agitação, tá? Átomos e moléculas se combinam para formar sólidos, líquidos, gases ou plasmas, dependendo da rapidez com quais eles se movem. Tá? Essa rapidez, na verdade, ela implica num questionamento, que seria o que é rapidez nesse contexto, falando de átomos e moléculas, né? E por que é importante citar e começar com essa frase, tá? Na verdade, isso acontece por quê? Quando nós falamos aqui rapidez, na verdade, estamos nos referindo à velocidade, tá? Em muitas literaturas, livros, né, o conceito de velocidade pode ser tratado dessa forma, né? Mas eu, propositalmente, quis trazer o conceito rapidez em vez de velocidade, para que a gente conseguisse refletir a respeito, tá? Rapidez nesse conceito, velocidade. E a velocidade dos átomos e moléculas está muito vinculada à agitação. Quanto maior a agitação, maior vai ser essa velocidade, essa rapidez que eu estou considerando. Tá? E isso vai ser muito importante para determinar o estado da matéria, daquele meu material, daquele corpo, daquele processo que eu estou estudando. Até o momento, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar sobre sólido, líquido e gases. Plasma, muito pouco, raras exceções, tá bem? Mas esses três principais, sólidos, líquidos e gases, são comumente tratados até mesmo no ensino médio e nas demais fases, até mesmo no ensino fundamental. Mas os plasmas são um pouco mais à parte, se estudam muito pouco, existem algumas situações onde se fala a respeito, mas que não se explica realmente, não se adentra muito nessa explicação. Mas aqui a gente vai seguindo nessa linha, até porque não é enfoque da disciplina tratar sobre todos os tópicos com uma maior profundidade a respeito disso. A ideia mais ou menos e não vai ser nessa aula, vai ser na próxima, nós iremos falar sobre os estados da matéria, mas nós vamos dar um outro enfoque, que é justamente nessa transferência de energia que promove essas mudanças de estado e justamente como o calor e a temperatura, na verdade, estão correlacionados com isso. E também na compreensão sobre a estrutura até mesmo microscópica, embora a termodinâmica seja um tratado macroscópico de tudo. Então, nós iremos falar sobre átomos, moléculas, rede cristalina, a disposição, como os átomos se organizam, como é que ocorrem as ligações, mas de uma maneira apenas, né, citando e trazendo alguns exemplos. Nós não vamos nos ater a uma explicação mais profunda. Não é um enfoque, nem teríamos tempo para isso, tá? Então, rapidez é velocidade, nesse contexto aqui. E a importância se dá justamente em compreender que essa velocidade desses átomos e moléculas está muito vinculado à sua energia, ou seja, a energia de cada átomo e molécula. E como nós falamos, a termodinâmica, nós podemos até voltar aqui, ela se ocupa justamente de estudar essa transferência de energia. Então, compreender o que é energia e compreender também a energia nesse contexto se torna muito importante, tá bem? Bom, então, o que é energia? Tá? A origem do termo energia é da palavra grega ergon, que significa trabalho. Assim, juntando esses dois termos, queria dizer que na Grécia Antiga nós temos o termo energia, significa em trabalho, em atividade, em ação. Tá? Bom, a partir do senso comum, a gente tem esse conceito de energia até mesmo muito estabelecido. Nós temos hoje em dia, dentro, né, das conversas, sem adentrar em questões litúrgicas, religiosas, enfim, mas nós temos o conceito de energia muito vinculado ao senso comum. Então, por exemplo, nós chegamos em algum lugar e diz assim, bom, essa pessoa tem uma energia negativa, ou muitas vezes se fala, né, sobre a energia dos cristais. Existem algumas terapias, enfim, que se utilizam, né, desses termos, né? Então, notem que o termo energia, muitas vezes, está mais vinculado e desconexo da ciência e da física e mais vinculado a questões de senso comum. Mas é necessário que a gente compreenda que o termo energia, ele é muito importante dentro da física também. Tá? Então, saindo do cotidiano, ou por exemplo, né, quando eu era pequeno eu era muito agitado, na verdade até hoje eu sou, né? Eu lembro que eu me recordo que a minha mãe falava assim, nossa, o Felipe é muito enérgico, né? Uma criança que se move muito, uma criança agitada, né?
Então, ou uma pessoa que é enérgica. Então, a gente tem esses conceitos bem, digamos assim, estabelecidos no senso comum, nas nossas falas, conversas, em uma linguagem menos formal do ponto de vista científico e mais coloquial, digamos. Porém, é importante que a gente agora tenha esse chamamento vindo, né, em direção à física para que a gente compreenda realmente o que é energia. E a definição de energia, conforme os próprios físicos compreendem, né, é muito difícil de ser tratada. É difícil definir o que é energia, tá? Então aqui eu trouxe duas, digamos assim, proposições de definição, duas propostas para que a gente consiga traçar um raciocínio, para entender aproximadamente o que seria energia. Tá? Então, conforme essa biografia, Rizuelo e Molina, a energia é uma propriedade ou um atributo de todo o corpo ou sistema material, em virtude da qual este pode transformar-se, modificando sua situação ou estado, né? Assim como atuar sobre outros, originando neles processos de transformação. Então, nota-se, né, que, como eu disse para vocês, muitas vezes vai ser muito mais importante a gente se ater a um processo que promove uma transformação de energia do que na energia em si, nela por si só. Uma outra definição importante, retirada de uma outra biografia, de Tinel e de Alessandro, é: a energia é a magnitude física que se apresenta sob diversas formas, está envolvida em todos os processos de mudança de estado, se transforma e se transmite, depende de um sistema de referência e, fixando-se este, se conserva. Então, essa afirmação, na verdade, essa segunda colocação, ela está até mais próxima do que nós estudaremos nas próximas aulas. Mas as duas são muito importantes, porque elas falam muito sobre transformação, transferência, tá? E isso, para a compreensão do que é temperatura e calor, é muito importante, tá bem? Ok. Então, uma outra consideração que deve ser feita, né, é que a energia cinética média das partículas individuais, ela está intimamente ligada a quão quente algo é sentido. Portanto, a energia cinética de suas moléculas aumenta sempre que algo é aquecido. Tá? Um pouco abstrato, né? Mas, por exemplo, se eu observo uma chaleira aquecendo uma quantidade de água, eu noto que quando eu ligo a chama do fogão, depois de alguns instantes, às vezes até alguns minutos, eu noto que a água começa a borbulhar e começa a sair uma fumaça, né? O que é aquele borbulhar da água? É justamente isso. A chama, ela fornece uma energia na forma de calor, nós já vamos ver o que é isso, e essa energia é transferida para a água, né? E quando existe quando a chama, o fogo, né, ele cede essa energia para a água, essa energia tem que ir para algum lugar. E essa energia vai justamente para as moléculas de água. E isso promove um acréscimo na sua velocidade, por consequência nessa energia. E aí que a gente enxerga aquela maior agitação, entende? Então, na verdade, essa energia cinética, quando você fala energia cinética, é uma energia que está vinculada à massa e à velocidade de um corpo. Unicamente é isso. Então você fala assim: a energia cinética média das partículas está intimamente ligada a quão quente algo é sentido, ou verificado através de algum instrumento de medição. Ou seja, quanto maior a agitação, quanto mais quente um objeto está, maior essa energia cinética média. Tá? Se ficou alguma dúvida nesse ponto, nós veremos umas animações que vão trazer uma maior clareza, digamos assim, para essa afirmação aqui. Tá? Ficou alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Algum questionamento? Meu Deus, apareceu um monte de eu aqui. Não? Tranquilo, Lucas? Então vamos lá, então. Deixa eu ver os nomes dos seres humanos aqui. MC ao quadrado. Beleza. Thomas Helling, Juliane, Gerson, Giovana, Gabriela, Gabi, Alexandre Ilha, Lucas, boa noite para todos vocês, tá? Vamos dar continuidade então na aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem questionar, tá bem? Fiquem bem à vontade. Bom, então aqui, para a gente entender o que é energia e essas transformações de energia e qual é a relação disso com a temperatura e calor, primeiro nós vamos fazer nós vamos enxergar aqui algumas ilustrações e exemplos que
isso é visível. Então, a primeira coisa é esse quadrinho aqui, acho que são dois pinguins, um pinguim verde e um pinguim laranja, que estão tendo um diálogo a respeito disso. Então, no primeiro quadrinho é o seguinte: essa é a minha parede de TVs e alto-falantes. E aqui estão as minhas câmeras de segurança. Daí outro pinguim fala assim, nossa. Aí o verde fala novamente. E claro, um piso inteiro de pista de dança. Daí outro pinguim novamente questiona. Você deve estar consumindo muita energia, né? E aí o pinguim verde explica. Adivinha de onde arruma energia para tudo isso? E aí se nota ali uma bateria e dois bichinhos, um bichinho azul e um bichinho roxo, que ficam movimentando aquela estrutura ali, que parece uma gaiolinha que gira, né? Fazendo com que... o que você está indicando, na verdade? Que essa energia tem que sair de algum lugar. E o quadrinho aqui, essa ilustração, diz o seguinte, que a energia que ele utiliza para ligar a TV dele, para ligar os alto-falantes e até mesmo a sua pista de dança, vem de algum lugar. E, na verdade, essa energia vem justamente do movimento dos bichinhos e também daquela bateria. E ambos estão correlacionados. Então, você verifica que os bichinhos eles ficam correndo naquela estrutura que fica rotacionando. Então, nós temos uma modificação, uma transformação da energia cinética, de movimento também, em energia elétrica, né, para que os aparelhos consigam funcionar. Tá? E a mesma coisa se dá através da bateria também. A bateria ela fornece a energia, existe uma transformação de energia química para energia elétrica para que os aparelhos consigam funcionar. Como é o caso do nosso celular, como é o caso das pilhas de um controle, como é o caso da bateria de um carro, né? Dentro da bateria existem alguns compostos que reagem e existe uma liberação de energia que passa por uma transformação e sendo energia química antes, através dessa transformação se torna energia elétrica. E através disso, esses aparelhos, como o nosso celular, como as pilhas de um controle ou as pilhas de um brinquedo, possam fornecer energia para que o circuito elétrico funcione bem, tá bem? Aqui nós temos outras ilustrações, né? Então, por exemplo, nós temos um martelo bate num prego. Essa é muito forte, essa afirmação, tá? O martelo bate num prego. O que está acontecendo? O martelo, quando você bate o martelo no prego, o próprio movimento da sua mão vai transferir energia de você para o martelo, na forma de movimento. Quando esse martelo colide com o prego, bate no prego, né, na superfície do prego, existe uma transferência de energia, que antes era movimento, e aí você vai ter um desdobramento, uma transformação, que pode ser, que vai ser energia térmica, em parte, e energia sonora. Geralmente, quando a gente bate um objeto no outro, por exemplo, as mãos, né, a gente ouve um ruído. Quando, por exemplo, a gente visualiza um acidente, um objeto cai no chão, nós temos a emissão de uma onda sonora. Na verdade, por exemplo, quando o objeto cai no chão, você tem uma energia que antes era de movimento, ele está com uma velocidade caindo, sendo acelerado, e quando ele bate no chão, você tem uma transformação de energia, que antes era puramente movimento, e agora você vai ter em energia térmica, em energia sonora, e por aí vai, né? Mas principalmente, muitas vezes, o que vai denominar a nossa compreensão vai ser os nossos sentidos, tá? Então aqui tem umas imagens, né? Por exemplo, ali existe uma colisão de carros, né? Por exemplo, os carros se movimentavam com uma dada velocidade, um em direção ao outro, e quando eles colidem, a primeira coisa que a gente observa é que existe uma deformação dos materiais ali da frente do carro, os faróis, o para-choque, o próprio capô. Então, parte dessa energia foi transferida a isso, para que existisse a quebra, né, das moléculas, da ligação entre os átomos. Para isso, é necessária energia. Uma outra coisa, quando a gente observa, é que quando um carro bate no outro, quando um acidente automobilístico, é preferível a gente não ver, porque é uma coisa, né, muitas vezes, né, impactante, mas quando a gente observa isso, geralmente a gente ouve um som, que é um som de impacto, né? Então, além da energia que antes era de movimento ser transformada em energia para quebrar as moléculas, para ver a deformação mecânica, ou deformação plástica, enfim, existe uma outra energia, existe uma parte dessa energia que também é transformada em energia sonora, por isso que nós conseguimos ouvir o som do impacto. Aqui tem uma bicicletinha dessas, não sei se vocês têm, mas elas são muito famosas, essas bicicletas, né? São muito conhecidas, porque elas fazem um barulho tremendo, né? E a gente observa o seguinte, que depois nós vamos ver um problema até a respeito disso, mas a gente visualiza que o combustível
ele passa por uma reação química no interior do motor e existe uma conversão de energia de calor em energia de movimento, que faz com que o motor rotacione, e esse movimento de rotação ele é transferido às rodas dessa bicicleta. Só que, além disso, essas bicicletas, eu trouxe esse exemplo para ficar bem claro, elas fazem um barulho tremendo, né? Uma zoeira daquelas, né? Então, portanto, você verifica que a energia, o calor que é liberado pela combustão do combustível, ela não é totalmente transformada em movimento. Na verdade, o que acontece é que parte dessa energia é transformada em movimento, porém, porém não é totalmente. Alguma parte se perde. E se perde de várias formas, conforme a gente vai ver mais para frente. E uma dessas formas é a energia sonora, que é o que a gente consegue, muitas vezes, ouvir também através do escapamento da moto. Nesse caso aqui, não tem como ouvir, porque é um barulho infernal, né? E os caras, eles não sabem andar direitinho, você tem que andar correndo com esse negócio, né? Que nem uns loucos. Mas, tudo bem, não tem problema. Uma outra coisa é, por exemplo, a última fotinha ali, que tem uma bola colidindo com o vidro, né? Novamente, alguém chuta a bola, quem nunca, quando era criança, eu já fiz várias vezes, chutar a bola e a bola bater no vidro e quebrar. Ou muitas vezes nem quebrar, mas rachar. O que aconteceu? Você chutou a bola, você forneceu a sua energia, parte da sua energia, para a bola. A bola adquiriu movimento, tinha uma velocidade, energia cinética. Ao colidir com o vidro, essa energia foi passada para o vidro de alguma forma. E geralmente você vai ver, por exemplo, quando o vidro quebra, tem uma emissão de um som. Você ouve lá, plá, quebrou tudo. Então, é energia sonora. E, como indo de encontro, né, com o exemplo dos carros, você tem se a energia for suficiente, né, você vai conseguir quebrar esse vidro, né? Então, na verdade, existe uma transferência de energia, também energia para que conseguisse quebrar as moléculas. Então, notem, essa energia ela não desaparece, ela tem que ir para algum lugar. Então, toda vez que, por exemplo, nesses casos aqui, vocês viram que existe uma interação entre um corpo e outro. Ó, um carro e o outro, martelo, prego, bola, vidro, combustível, pistão, porque o pistão ele comprime o combustível, e aí por isso que existe, né, o processo de combustão. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de que aqui nós estamos estudando e vamos dar enfoque justamente nas transformações de energia que ocorrem em processos com mais de um corpo, tá bem? Bom, então é o seguinte, nós vamos para algumas constatações, tá bem? Quando um sólido, líquido ou gás fica mais quente, os seus átomos e moléculas passam a se movimentar com maior rapidez. Lembre naquele exemplo onde foi falado, né, sobre uma porção de água numa jarra elétrica, alguma coisa assim, que quando aquecida começa a borbulhar. É justamente isso. Existe um fornecimento de energia por parte da chama ou por parte da resistência, no caso, se for uma jarra elétrica, que fornece energia da água, e aí ela começa, como existe um acréscimo na energia cinética das moléculas, elas aumentam a sua velocidade, por consequência, se a gente fala em moléculas, é um efeito microscópico, mas no macroscópico a gente vai enxergar justamente aquele borbulhamento, né, aquelas bolinhas que a gente enxerga, tá? Então, isso implica em afirmar que os átomos e moléculas possuem mais energia cinética. É justamente essa afirmação. Porém, cabe uma reflexão. Houve um acréscimo de energia cinética, que modificou a rapidez, ou seja, a velocidade, na qual os átomos e moléculas se movimentam no interior do corpo. Porém, de onde veio essa energia? Tá? Então, na verdade, para a gente responder essa pergunta, na verdade já foi respondida nos exemplos que eu dei, mas a frase que vai nos elucidar e nos mostrar o caminho é justamente essa frase que vocês possivelmente em algum momento já ouviram, né? Que é uma frase de Antoine Lavoisier, que se fala: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E aqui nós estamos falando de energia. A energia ela é integrante da natureza, então a energia também pode ser vista dessa forma. Então, em termos de energia, nada se cria, nada se perde, apenas se transforma. Tá bem? Um outro exemplo disso é o chuveiro elétrico, né? Vocês vão ver, possivelmente, mais à frente na disciplina na parte de vocês estudarem o conteúdo de eletromagnetismo, a respeito da resistência elétrica, tá? Mas como o chuveiro, em linhas gerais, ele opera dessa forma, tá? Existe uma corrente elétrica que passa por um dispositivo chamado resistor, e esse dispositivo se encarrega de transformar a energia que antes era elétrica em energia térmica.
E aí, quando a corrente elétrica passa por aquele resistor, dependendo do seu comprimento ali, do seu comportamento, ele vai converter parte daquela energia que era elétrica em energia térmica. E isso faz com que a água se aqueça. Então, é muito importante que a gente veja isso. Algumas coisas são importantes. Por exemplo, você tem a diferença entre um chuveiro elétrico e um chuveiro eletrônico, né? Na verdade, o chuveiro elétrico, ele é aquele chuveiro antigo que você tinha posição neutra, quente e frio. O que você está fazendo ali? É justamente mudando as propriedades daquele resistor, para que ele aqueça menos ou aqueça mais a água. No caso de um chuveiro eletrônico, como é o caso que eu tenho aqui em casa, geralmente são chuveiros um pouco mais caros, né? Esses chuveiros eles funcionam de uma maneira diferente, porque aí você pode graduar, através de um potenciômetro, a intensidade do aquecimento que você quer. Na verdade, o que você está fazendo? Você está mudando algumas propriedades de comportamento do resistor e ele vai passar a aquecer mais ou menos a água. Justamente porque por ele passa uma corrente elétrica e ele consegue transformar essa energia que antes era elétrica em energia térmica aquecendo a água, tá bem? Ok, então algumas conclusões a respeito. A energia é transferida de um corpo para outro. Nossa, de um corpo para outro foi difícil, né? A energia ela é transferida de um corpo para outro, no caso dos exemplos mostrados anteriormente. Ao manusear o martelo em direção à moeda, por exemplo, teremos a energia em caráter de movimento no martelo, com a moeda em repouso. No momento que o martelo colide com a moeda, existe uma transferência de energia do martelo para a moeda. Essa energia se distribui na moeda da seguinte forma: energia cinética dos átomos e moléculas, fazendo com que eles se agitem mais, e energia sonora. E aí, como eu falei para vocês, lembre-se de fenômenos observados no dia a dia, onde a colisão de um objeto com outro emite um som, como é o caso quando a gente bate uma porta, quando é o caso quando a gente deixa um objeto cair no chão, tá bem? Ok. Então, em termos de temperatura, vai ser naturalmente pegar esses elementos que nós trabalhamos até o momento e dar uma organizada no conhecimento que a gente viu até agora, tá? Então, o que é temperatura? A temperatura pode ser compreendida como essa medida da energia cinética média de translação dos átomos e moléculas, tá? Quando existe um aumento da energia cinética média, aumenta-se a temperatura. E o inverso também se confere, ou seja, quando eu diminuo a energia cinética média, ou seja, o grau de agitação das moléculas, eu estou diminuindo a temperatura. Então, o conceito de temperatura, até mesmo do ponto de vista macroscópico, ele decorre justamente desse acréscimo ou diminuição, ou decréscimo, melhor dizendo, dessa energia. Convém ressaltar que pode haver uma variação da energia cinética, perdão. Convém ressaltar que pode haver variação da energia interna sem que ocorra variação na temperatura, como a gente vai ver nas mudanças de fase na próxima aula, tá? E aí existe um item ali, né, um índice que diz o seguinte: a energia interna é a soma de todas as energias de um material. Então, dando um exemplo, uma energia que nós já citamos, energia cinética das moléculas. E uma outra energia, por exemplo, poderia ser entre os átomos, onde você tem prótons e elétrons e vai existir uma interação colombiana entre eles. E aí existe uma energia potencial que pode ser de atração ou repulsão, dependendo das cargas. Tá? Você teria uma interação de atração entre um próton e um elétron, porém, se você tivesse uma interação elétron-elétron, seria uma atração, ou perdão, uma interação repulsiva. E tudo isso a gente observa em termos de energia potencial. Por isso que a energia interna, na verdade, de um sistema, de um material, é a soma de todas as energias que ele está passando, digamos, no momento, que ele possui no momento. Tá? Bom, e calor? Qual é a diferença entre temperatura e calor? Muitas vezes a gente associa uma coisa a outra, né? Mas nós vamos ver que é diferente. Né? Temperatura, ela está vinculada, voltando aqui, né, com uma medida dessa energia cinética das moléculas e dos átomos no material. Porém, o calor, ele na verdade não é uma posse de energia, não é, digamos assim, você ter aquela energia, mas na verdade é um processo, é justamente aquela transferência de energia. Então, por exemplo, é possível variar a energia interna de um sistema fornecendo ou retirando energia. Quando a transferência de energia ocorre unicamente devido a uma diferença de temperatura entre um sistema e uma vizinhança, ou até mesmo entre dois corpos ou mais, essa energia transferida
essa energia em trânsito, ela recebe o nome de calor. Então, por exemplo, quando nós aquecemos, né? Digamos assim, como é que eu posso, um exemplo agora, né? Quando nós tomamos café com leite, né, de manhã, eu não tomo café, mas aqui em casa todo mundo toma café. E é muito comum que você pegue e aqueça o café, né, com a cafeteira, a porção de café e água, coloque na xícara, né? E você coloque o leite com uma temperatura um pouco inferior, né? Ou seja, o leite estaria mais frio que o café. E acontece o seguinte, né? Aquelas duas porções vão interagir de modo que vai haver uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Quem seria o corpo de maior temperatura? O café, porque ele está mais quente. E o mais frio seria o leite. Então, esses dois, em função dessa diferença de temperatura, eles vão reagir, eles vão se interagir, melhor dizendo, e aí vai existir uma transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou, melhor dizendo, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. É sempre assim? É sempre assim. Então, quando a transferência ela ocorre justamente e unicamente em função dessa diferença de temperatura, como é o caso aqui que eu citei, então nós vamos ver que essa transferência de energia, essa energia em trânsito, é o calor. Por isso que muitos exercícios falam, né, que é errado você falar que, por exemplo, nossa, estou com calor. Não. O calor é uma energia em trânsito, né? Por exemplo, a partir do momento que o café e o leite estiverem com a mesma temperatura e atingirem naturalmente o equilíbrio térmico, não haverá mais transferência de energia. Essa transferência de energia vai cessar. Então não existe mais calor, porque calor é uma energia em trânsito. Se você tem dois corpos com a mesma temperatura, você atingiu o equilíbrio. E aí, quando você verifica esse estado de equilíbrio, não existe essa transferência de energia. Portanto, não há calor. E, portanto, eu não posso afirmar também que eu possuo calor, já que calor é uma energia em trânsito. Não tem como um corpo ou outro ter essa energia. Ela é apenas um processo de transferência entre um corpo e outro. Tá bem? Alguma dúvida até o momento? Vamos lá, então. Nenhuma dúvida? Podem falar no chat, pode abrir o microfone e falar tranquilamente. Vou dar prosseguimento, então. Ok. Então, calor é isso. É uma energia em trânsito. E é muito errado. Embora nós mesmos, estudantes de física, até mesmo as pessoas que têm uma profundidade, digamos assim, que estudaram academicamente a física, possuem mestrado e doutorado, é muito comum a gente acaba recaindo nessa afirmação. Ah, eu estou com calor hoje, está muito quente, está muito calor hoje. Né? Mas isso é errado. Tá? Do ponto de vista teórico da física, está errado justamente porque calor é uma energia em trânsito. Tá? É válido ressaltar que um corpo ou sistema não possui calor, novamente frisando isso, é muito importante. Ele possui, na verdade, uma energia interna. E aí lembre-se, né? A energia interna é a soma de todas as energias contidas em uma dada substância. Uma vez transferida, aquela energia não pode ser mais chamada de calor. Frisando novamente, para reforçar o conceito, e é importante, acredita em mim, porque a gente se confunde, calor é um processo de transferência de energia entre os corpos devido exclusivamente à diferença de temperatura entre eles. Então, toda vez que eu tiver dois corpos ou mais num ambiente, né, onde você verifica que existe uma diferença de temperatura entre eles, a gente espera e vai verificar que existe uma transferência de energia entre os corpos. E isso, na verdade, essa transferência de energia, essa energia em trânsito, é o calor. Bom, então vamos fazer eu vou mostrar para vocês algumas animações aqui. São duas animações sobre as formas de energia e depois eita, nice. Sabe? Uma animação sobre gases, tá bem? Então vamos lá. Eu vou utilizar essas duas animações que estão contidas no simulador FET, tá? Esse site aqui é muito importante, ele tem algumas animações muitas animações, na verdade, sobre várias áreas da física, tá? E sobre várias áreas da biologia, da química, então é muito importante. A animação é um instrumento muito interessante para que a gente consiga compreender melhor os conceitos, tá? Então eu vou começar com esse, na verdade, tá? Esse aqui, ele é um experimento bem simples, tá? Agora eu vou mostrar para vocês.
Está carregando. Vou aqui clicar em introdução. Tá? Então, vocês notem que a gente tem um espaço vazio aqui no meio. A gente não tem nenhum corpo, nenhuma molécula, nenhum átomo aí. Tá? O que eu vou fazer? Através dessa bombinha aqui que vocês enxergam à direita, eu vou fornecer moléculas. Tá? Eu vou estar pressionando o ar que está dentro dessa bomba para dentro dessa região aqui. Tá? Então, eu vou fazer, ó, vou fornecer algumas moléculas. Estou fornecendo moléculas, tá? Vou parar de fazer isso. Notem essa agitação que está acontecendo, ou seja, essas moléculas, elas estão interagindo, tá? Ou melhor, essas partículas, átomos, enfim, elas estão reagindo, ou melhor, interagindo por colisões, tá? E isso, na verdade, envolve um processo de transferência de energia até mesmo entre elas. Aqui embaixo, nós temos um recipiente onde você pode resfriar ou aquecer essa porção aí de cima. Então, primeiramente, eu vou aquecer. Vou fornecer energia. E aí vamos ver o que vai acontecer, na verdade, no sistema. Então, vou lá. Ó, botei a chama. Notem que na região de cima ali, eu tenho uma barrinha vermelha, né? Parece aqueles termômetros antigos. E notem que quanto mais energia eu coloco, quanto maior a temperatura, maior é a agitação dessas moléculas. Tá? E agora eu vou fazer o processo inverso. Nós somos até 3000 Kelvin, que é uma escala de temperatura. Agora eu vou pegar essas mesmas moléculas e vou resfriar elas. Tá? Ou seja, eu vou baixar a temperatura do sistema e eu espero, pelo menos deveria esperar, que essa agitação vai diminuir. Vamos ver então. Ó. Coloquei o gelo, a temperatura já está baixando, e notem que aos poucos essas moléculas vão sendo desaceleradas, essas partículas, melhor dizendo. Tá? Mais correto falar partículas. Né? Então, olha lá, ó. Cada vez mais elas vão diminuindo a sua agitação. E isso está muito vinculado às suas energias cinéticas. A energia cinética de cada partícula que está nesse sistema. Então, agora já estão quase estáticas, quase paradas, né? Então, é muito interessante enxergar isso. Ó. Eu estou me aproximando do zero absoluto. E eu noto que os átomos estão quase parados. Então, a temperatura ela está vinculada justamente a esse grau de agitação dos átomos, moléculas, e, por consequência, a sua energia cinética de translação. Tá? Ok. Vamos fazer o processo inverso novamente para que o efeito seja visível, né? Eu vou botar um pouco mais de ar, fornecer mais algumas moléculas. Aí, perfeito. E agora eu vou aquecer novamente. Então, ao fornecer essa energia, vindo daquela chama, eu vou elevar a temperatura do sistema e eu espero que exista uma elevação da energia cinética dessas partículas. Por consequência, eu vou observar, a minha observação, na verdade, em cima da energia é que eu vou ver uma maior agitação, como já está acontecendo. Notem que a velocidade delas se eleva. Por consequência, essa energia também, energia cinética nesse caso. Olhem só, a energia está bombando, né? Então as moléculas estão muito, cada vez mais rápidas, colidindo cada vez mais, com maior energia, justamente por esse agente externo. Então, aquela chama transferiu energia para esse sistema que foi energizado, né? E, digamos assim, houve esse acréscimo de energia interna, né? Seja para energia cinética, naturalmente você modificando a distância, o raio atômico entre os átomos, você vai mudar, na verdade, o raio molecular entre os átomos, você vai mudar também as propriedades das interações potenciais dos átomos, dos íons, né? E isso também vai interferir na energia interna, tá bem? Bom, essa era a animação. Vamos ver se você tem algum questionamento. Tá bem. Ok. Tudo bem. Tem um questionamento da Luísa, né? Como acontece nos colchões de ar? Né? Os colchões de ar, eles vão atuar da mesma maneira que aqui, tá? Vou tentar responder a tua pergunta, Luísa, utilizando essa animação. Acho que é um bom ponto de partida, tá? Então, observe o seguinte. Quando a gente enche, por exemplo, um colchão de ar, até mesmo para quem faz camping ou qualquer outra, alguma coisa que utilize esse tipo de colchão,
você vai precisar de uma fonte de ar, digamos assim. Pode ser uma bomba, ou até mesmo assoprar, mas assoprar é bem difícil, né? Vai demorar muito. Então, geralmente a gente usa uma válvula, né, que vai encher isso. É mesmo aquela mesmo tipo de bomba, né, que a gente utiliza para encher pneu de bicicleta, ou até mesmo, né, o pneu de carro, ou então uma bola de futebol, enfim. Na verdade, o que você está fazendo aqui é justamente isso, né? Você está fornecendo, você está alimentando aquele sistema que estava vazio com moléculas, com átomos, justamente daquele ar que você está comprimindo. E se você notar, eu pelo menos, eu tenho uma bicicleta, e quando eu encho o pneu, eu tenho uma bombinha, vou mostrar para você, só um momento. Só um momento. Olhem só. Eu tenho essa bomba aqui, ó, para encher pneu de bicicleta, tá? E eu noto que conforme eu vou enchendo, né, ou seja, fazendo esse movimento aqui, com essa parte aqui, o que acontece? Eu estou diminuindo o volume disponível para o ar que está aqui dentro, aqui nessa região, né? Então, o que acontece? Diminuindo esse volume, eu vou estar aumentando a pressão e isso, por consequência, aumenta a força e diminui a área sobre as moléculas, né, de ar que estão aqui. Então, eu noto que, geralmente, quando eu estou enchendo o pneu, fazendo um movimento de enchimento, né, para encher o pneu, eu noto que, por exemplo, eu pego a bomba, ela está fria, né? Especialmente nessa região aqui, onde o ar é mais comprimido, né? Depois que eu enchi o pneu, essa região aqui fica quente, ela fica bem quente, né? Então isso denota, na verdade, essa questão. Não sei se ficou claro para vocês, mas no caso de encher o colchão de ar, o que você está fazendo é aproximadamente isso aqui, né? Você está fornecendo um ar, um gás, enfim, para uma região fechada, que no caso é o colchão, e essas moléculas elas vão interagir. Conforme você vai baixando o êmbolo, né, da bomba, você está fornecendo a sua energia em forma de movimento, até aplicando a força, né, justamente para que o ar seja comprimido e seja enviado para o colchão. Você está fornecendo energia para algum lugar, e essa energia vai ser levada para as moléculas, e elas vão se agitar, né? E aí você consegue encher o colchão. Mas como geralmente o colchão ele tem uma área muito grande, os efeitos de temperatura não vão ser bem sentidos pelo nosso tato, por exemplo, né? Mas vai haver um acréscimo de temperatura, porque você está fornecendo energia através do movimento do êmbolo, né? Esse movimento aqui, ó, esse movimento, você faz assim, ó, você está fornecendo essa energia, estou gastando energia, ó, movimento, né? E em função disso, você está fornecendo energia para alguma coisa. E nesse caso aqui são as moléculas de ar. Não sei se você entendeu, se era essa realmente a pergunta que você fez. Ah, já ouvi. Entendi, grato. Ok. Né? Então, vamos partir para essa simulação aqui. Tá? Fechamos essa, começamos nessa. Essa animação aqui é um pouco diferente. Tá? Vou fazer aqui. Esperar ela carregar. Tá difícil hoje, hein? Tá. Vamos, meu filho, carrega. Pô, mas... Não tá abrindo, que estranho. Vamos esperar um momento. Vocês têm mais alguma dúvida? Podem comentar pode trazer um comentário, uma pergunta nos comentários, por favor. É muito importante. Obrigado, Luísa, pela tua pergunta. A pergunta foi muito importante. E foi até legal eu ter uma bomba aqui para explicar isso, né? Beleza, vamos lá. Aqui nós temos, então, uma animação. Então, vocês notem o seguinte. Nós temos aqui um experimento parecido, tá? Onde você tem um garrafão de água, vou botar ele aqui, e você tem um garrafão de azeite. Vou colocar aqui. Tá? Ok, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou sincronizar os aquecedores, que são esses dois aqui, para que eles acendam, né, e elevem a temperatura da chama da mesma maneira, para que não haja diferença entre a água e o azeite. Mas a gente vai ver uma coisa que, na verdade, vai ser explicada realmente na segunda aula, que é justamente por que os objetos eles respondem de uma maneira diferente às variações de temperatura, ou até mesmo a mesma temperatura.
né? Existe, por exemplo, um experimento muito interessante, né? E que muitas vezes a gente pratica na nossa experiência cotidiana, que é, por exemplo, por que nós utilizamos um cobertor de lã para nos aquecermos no inverno e por que as latinhas de refrigerante, por exemplo, são de alumínio, considerando a questão, né, econômica, digamos assim. Ou então, por que muitas vezes quando a gente está no mesmo ambiente e a temperatura é a mesma do ambiente, a gente toca numa parte de madeira e a madeira parece estar mais quente do que uma peça metálica, como um pedaço de ferro, alguma coisa assim, ou de alumínio. Essas são respostas que serão trazidas na próxima aula, mas elas vão ser mostradas implicitamente aqui nesse experimento, tá? Porque aquecendo, da mesma forma, a água e o azeite, eles vão receber essa energia e essa energia vai ser distribuída no interior do fluido, enfim, de uma maneira diferente, tá? Então, olhem só, eu vou aquecer, eu vou colocar aqui uns símbolos de energia, ó, vocês notem que cada recipiente tem algum número de caixinhas ali que tem a letra E, que são símbolos de energia, tá? Então eu vou elevar a temperatura, ou seja, fornecer energia, e vocês notem que a energia que sai das chamas é a mesma para os dois corpos, mas notem que eles estão fornecendo energia para o meio de uma maneira diferente. Inclusive, eu não sei se dá para ver na animação de vocês, mas a água já está até soltando uma fumacinha, o azeite não. Ué, que diferença? Por que existe essa diferença? Iremos responder na segunda aula com mais propriedade, tá bem? Mas olha que interessante isso, tá? Você nota essa diferença entre a água e o azeite. Tá? Eu vou fazer uma outra coisa. Vou pegar um termômetro, olhem só. Será que dá para botar a temperatura? Não dá. E eu vou botar um termômetro na água. Com licença, aqui. Olha só que diferença. Eu forneci a mesma energia, né? Então, teoricamente, a temperatura deveria ser a mesma na água e no azeite, porque eu forneci a mesma energia. Qual é a diferença? Justamente essa diferença está na composição de cada elemento, no caso a água e o azeite. As moléculas do azeite com certeza são diferentes da água, senão você teria o mesmo elemento, água e água. E em função dessa diferença, até mesmo em termos de densidade molecular, você vai observar que o comportamento perante essa mesma transferência de energia vai se dar de uma maneira diferente. Ou seja, vocês notem que eu sincronizei os aquecedores. Então, os aquecedores estão fornecendo a mesma energia, seja para a água, seja para o azeite. Mas eles aquecem de uma maneira diferente. E vocês notem que a água está numa temperatura inferior ao azeite. E olha que interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu esfriar, ou seja, se eu colocar se eu criar uma diferença de temperatura ali entre o aquecedor, ou melhor, os recipientes, e a água e o azeite, e eu fizer isso através de alguns cubos de gelo, será que a energia do gelo vai novamente subir até a água e subir até o azeite, conforme estava acontecendo aqui, ó lá? Os bloquinhos de E, de energia, estavam saindo do aquecedor e indo para os recipientes de água e azeite. Será que quando eu esfriar isso vai acontecer também? Ou vai ser o inverso? Vamos ver então. Quando eu esfrio o recipiente, olhem só. O que acontece? Agora os bloquinhos saem da água e do azeite. Por quê? Porque a água e o azeite, eles estão com uma temperatura maior do que os baldes com gelo. Ou seja, a energia sempre parte na forma de calor. Devido unicamente à diferença de temperatura, ela surge justamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E a gente consegue enxergar isso aqui no experimento também. Tá? Se tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ok. Então vamos dar continuidade. Nós temos mais 3 questões. E aí nós encerramos a aula de hoje. Tá? Tranquilo. Então, quanto maior a temperatura de um corpo, maior calor ele possui? Negativo. A temperatura é uma grandeza física que está relacionada com a energia cinética, enquanto o calor é uma forma de energia em trânsito. Portanto, não há sentido em falar que um corpo possui calor. Tá bem? Segunda questão. Pode-se dizer que a temperatura é a medida da quantidade de calor de um corpo? Negativo também.
Nós devemos observar que o termo calor só pode ser usado para indicar uma energia que passa de um corpo para outro. Portanto, não há como dizer que um corpo possui calor, porque é isso que ele está dizendo. Pode-se dizer que a temperatura é a medida da quantidade de calor em um corpo. O corpo não vai possuir uma quantidade de calor, porque o calor é uma energia em trânsito, ele não possui calor. E aqui, a absorção de calor na forma de energia por um corpo acarreta no aumento da sua energia interna, mas não obrigatoriamente na sua temperatura. Novamente, na próxima aula, quando nós estudarmos as mudanças de fase, a gente vai conseguir enxergar isso com a maior clareza, tá? E a terceira questão, antes de ir para a terceira questão, gostaria de perguntar se vocês têm uma pergunta, não temos perguntas até o momento. Então, vamos fazer a terceira questão, que é a última questão, para que a gente encerre a nossa aula. Tá? Então, questão número 3. Foi retirada do Enem, da prova do Enem, em 2011. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. O aparelho seria o motor. Ok. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há um vazamento de energia em outra forma. Então, isso não é novo para a gente já citou isso, como eu falei para vocês, né? Ou seja, o funcionamento do motor, nesse caso aqui é o motor a combustão, né? Ele é um funcionamento muito simples. Existe a entrada, né? Em um regimento fechado, um regime fechado, perdão, de uma mistura de ar e combustível, que pode ser gasolina, pode ser álcool, né? E outras formas, né? Outros combustíveis. E o movimento do pistão comprime esse gás, fazendo com que se tenha a combustão, né? E essa combustão ela é controlada perante, né, a própria relação entre o diâmetro do pistão, subida e descida, e o seu próprio diâmetro, né, em termos geométricos, tá? E até mesmo o tamanho do cilindro. Então, quando as fábricas planejam os motores, a própria engenharia, existe todo um cálculo para que aquela liberação de energia, aquela combustão do combustível, aquela explosão, como muita gente fala, seja controlada. Inclusive, eu particularmente não uso o termo explosão justamente por causa disso. Me parece uma coisa desordenada, e não é o caso, né? Na verdade, existe uma combustão, né, muito bem controlada, tá? Porém, essa combustão, a energia liberada nessa combustão não é convertida totalmente em trabalho para que o motor possa rotacionar. Essa rotação é levada ao câmbio e o câmbio leva essa rotação, esse movimento às rodas, e aí o carro se locomove. É mais ou menos assim. Na moto é da mesma maneira, tá? Só que você não consegue obter a máxima transformação de energia de combustão em energia de trabalho, para que o movimento do motor ocorra. Então, uma parte dessa energia que vem da combustão, ela é transformada em trabalho, para que o motor possa rotacionar e levar esse movimento até as rodas, porém, parte, né, dessa energia ela é perdida. E ela é perdida em outras formas de calor, seja por convecção, por condução e irradiação, nós vamos ver isso na próxima aula, mas também em energia sonora, por exemplo. Então, existe uma parte da energia que ela não é convertida totalmente em energia de movimento. E é justamente isso que o texto fala. Então, de acordo com o texto, as transformações ocorrem durante o funcionamento do motor, são decorrentes de realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Não. Essa realização de trabalho ela é controlável perante a rotação do motor e, como eu falei para vocês, né, existe todo um estudo na composição de motor para que exista, né, para que o motor obedeça às regras e não funcione de uma maneira descontrolada. A não ser que exista um dano no motor. Né? Aí sim, aí o motor pode trabalhar de uma forma inadequada, de uma maneira que não se espera, mas não é o caso aqui. Nós estamos trabalhando de um ponto de vista ideal. Né? Então, a realização de trabalho para o motor ela é controlável. Não é uma coisa totalmente aleatória. Então, a letra A não é. Letra B. Liberação de calor dentro do motor seria impossível. Nós acabamos de afirmar que existe uma liberação de calor, né, e que essa energia ela é transformada em energia
de movimento, que seria o trabalho realizado pelo motor sobre as rodas do carro. Então, na verdade, a letra B também não é verdade. A letra C, a conversão integral de calor em trabalho seria possível. Opa, nós afirmamos isso. Inclusive, o texto nos fornece isso nas duas últimas frases. Ali, quando começa a falar, quando o motor funciona, tarará, tarará, e depois, quando ele fala, isso significa dizer que não há vazamento de energia em outra forma. Quer dizer, que há vazamento de energia de outra forma. Então, a letra C é possível, mas vamos deixar ela de canto, por enquanto. Letra D. A utilização da energia potencial do combustível ser incontrolável. Nós falamos que a energia de combustão do combustível é controlada também, perante o movimento da pistão, até mesmo pela centelha que é dada, enfim. Né? O motor, a compreensão do funcionamento do motor, nós estudaremos em máquinas térmicas com mais propriedade também, que é uma das últimas aulas de termodinâmica, tá? Mas aqui não requer saber isso, tá? E letra E. Então a letra D também não é, né? Justamente porque a energia obtida da combustão ela é controlável. E letra E, transformação da energia térmica em cinética ser impossível. Não. A transformação de energia térmica, que seria o calor, em cinética, ela ocorre. Porque a energia cinética, a derrotação do motor, é justamente aquele trabalho de um outro ponto de vista. Muita gente fala trabalho, energia cinética, mas são coisas similares dentro desse contexto. Tá bem? Então, a mais plausível, a alternativa mais correta seria a letra C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Quando você fala conversão integral de calor em trabalho, é justamente isso. Dizer que toda a energia que eu tinha na forma de calor vai ser transformada em trabalho. E isso não é verdade. Existe uma perda em outras maneiras, digamos assim, outras formas de energia. Pode ser em outras formas de calor, como eu falei, condução, irradiação, convecção, e também energia sonora, o próprio motor ele faz, ele tem um ruído, isso é energia sonora. Então, a energia ela vai se desdobrando dessa forma, desse contexto. Então, conversão integral de calor em trabalho é impossível dentro das máquinas térmicas. Tá bem? Nós terminamos a aula por aqui. Vocês têm algum questionamento para esse nó da aula? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Por favor, digam. Tudo tranquilo, Thiago? Giovanni está digitando? Vamos lá. Vamos ver a pergunta. Ou a colocação, enfim. Obrigado, Giovana. Obrigado, Thiago. Obrigado, Luísa, Gerson. Obrigado, Keck. Todos que participaram da aula, muito obrigado a todos vocês. Não vou lembrar, recordar, não vou, Gabi, Gabriela, Giovana, Juliane, Sara, Thiago, Thomas, Elling, todos vocês que acompanharam a aula, muito obrigado. Né? Se a aula ficou um pouco maçante, peço desculpa. Espero que vocês tenham a liberdade de me dizer, professor, está muito rápido, professor, está um pouco maçante, busca trazer mais exemplos. Mas eu gostaria que vocês compreendessem e aproveitassem da melhor forma esse momento. Então, agradeço a vocês por disponibilizarem o tempo de vocês para assistir essa aula. Agradeço muito. Uma boa noite, descansem bem. Né? Hoje está bom para descansar, tá um clima propício para isso, né? E a gente se vê no dia 21. E aí nós iremos estudar a parte de estrutura cristalina da matéria, né? Nós vamos estudar, na verdade, a estrutura atômica, melhor dizendo. Estudaremos os cristais, os que não são cristais. Estudaremos a composição, a disposição dos átomos, moléculas, as interações potenciais, os estados da matéria, né? Dilatação térmica, condutividade térmica, a condutividade térmica nos metais, nas cerâmicas. A gente vai buscar trazer alguns exemplos sobre isso, porque são questões que muito são tratadas no Enem, tá? Especialmente sobre materiais diferentes. E a gente sabe que a cada ano, né, nós temos a inserção de polímeros, cerâmicas, outros compósitos, materiais diferentes, que apresentam propriedades diferentes, e é muito importante a gente estudar isso, né? E isso é possível através do que vocês estão aprendendo no momento. Não se preocupem, porque a gente não vai pegar pesado. É só para a gente aprender e enxergar que a física ela é uma codificação, melhor, uma explicação dos fenômenos naturais que a gente observa, assim como nós. Nós também somos, né, integrantes e partícipes dessa natureza, e isso é muito importante. Então, por isso que eu agradeço vocês também por estarem aqui.
Tá bem, gente? Uma boa noite, descansem bem. Eu vou dar a aula por encerrada. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, eu não sei, depois, de repente, o monitor da sala pode explicar isso para vocês. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, ou com qualquer outro